Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe grandemente o dia de vocês. A palavra do Senhor fala em João capítulo 20, versículo 1, uma parte da escritura muito famosa que muitos conhecem, até de cor e salteado. É a passagem que Maria Madalena foi ao sepulcro bem cedo pela manhã. A passagem diz, a escritura diz que depois da sexta-feira de dor, após a morte de Cristo, sábado, veio a tristeza, e Maria Madalena foi a única que lembrou naquela época das palavras que o Senhor disse. O Senhor disse por no mínimo 4 vezes que Ele ressuscitaria. 2 por escrituras, 2 deixadas ao ar, e outras, uma delas foi por Ele mesmo. A palavra diz que Ele mesmo disse para os discípulos e para as pessoas que Ele ressuscitaria. Mas por causa da dor, eles esqueceram disso. E quando a dor, ela tem essa força de fazer com que você esqueça da promessa de Deus na vida de vocês. A promessa de Deus na vida de vocês é linda. E Maria Madalena, naquela manhã, bem de madrugada, ela acordou e teve como objetivo principal no seu projeto de ir naquele sepulcro, de saber se ressuscitaria mesmo o Messias, e comprovar que ela tinha aquela certeza por 2 motivos: por amor e por gratidão. Essas 2 palavras são sentimentos que faltam muito pelas pessoas no mundo de hoje que vivemos: o amor e a gratidão. E naquela manhã, naquela madrugada, bem cedo, ela juntou as suas coisas e foi ao sepulcro, chamando Maria, mãe de Jesus, mais uma mulher, e foi bem cedo com seu novo projeto, seu projeto de ir lá ver a ressurreição de Cristo. Só que naquele momento houveram várias pessoas que falaram: pra quê? Por quê? Não mexe com isso não, você vai correr risco. E sempre no início de projeto, quando a gente tem um certo projeto na vida, seja qualquer tipo de projeto, muitas pessoas vão querer te colocar contra o seu projeto, te desanimando. Mas não. Maria Madalena estava ali, firme, estava forte, querendo literalmente realizar aquele projeto dela, independente das que as pessoas falavam. Maria Madalena subiu. Ela subiu e ela nem lembrava que aquela pedra que estava fechando ali o sepulcro era tão pesada que na história fala que teria que ter no mínimo 4 homens para empurrar aquela pedra. A Bíblia fala que foram 2 anjos que retiraram aquela pedra, e ela foi sem esse pensamento, sem lembrar disso. Eu vou te falar o porquê depois. Então, ela sobe, bem resumido, para não ser castigante, ela sobe em direção ao sepulcro, chega lá, ela dá de cara com o sepulcro aberto. Sepulcro, lugar de dor, lugar de tristeza. E eles estavam passando por este momento por causa da morte de Cristo. Então, naquele momento, Maria Madalena se desespera junto com as outras mulheres. Se desespera e começa a chorar. Naquele choro, ela, desesperada, ela volta para chamar 2 discípulos de Cristo, que eram dos mais próximos de Cristo. Chamou Simão Pedro e João. E elas desceram e foram lá avisar eles. Foram lá avisar eles para que ele subisse, para ver o feito que tinha ocorrido. Chegaram lá na casa deles, onde eles estavam, chegou falando: olha, o corpo de Jesus não está lá mais, roubaram o corpo de Jesus, pegaram o corpo de Jesus. E muitas das vezes
quando estamos na dor, quando estamos na tristeza, a gente costuma falar palavras que não deveríamos falar. Quando o projeto começa a dar errado, ou a gente fica surpreso com o projeto, com alguma coisa que está dando errado, a gente começa a falar palavras, soltar palavras no ar, que são palavras negativas, palavras que não provêm do Senhor. E muitas das vezes a gente começa a soltar coisas que não deveria. E Maria soltou as palavras que não deveria. Enfim, subiram os 2 discípulos correndo. A história da Bíblia fala que um deles era mais novo que o outro. E um chegou mais rápido que o outro, chegou correndo. Só que ele não entrou. E o outro, que veio atrás, que veio correndo também, ele chegou correndo e saiu entrando. E quando ele viu lá dentro e realmente não tinha nada, só tinha os fios, as fitas, naquele lugar onde Cristo ficou, ele ficou desnorteado, ficou desesperado. Lembre-se, quando você começa um projeto na sua vida, você não tem que colocar pessoas no meio do seu projeto, pois elas não sabem o começo do seu projeto. O seu projeto, ele é seu. O seu projeto, ele é único. Você não tem que ficar colocando pessoas no meio do seu projeto. Sabe por quê? Naquele momento, os discípulos ficaram atordoados, ficaram entristecidos. E o que aconteceu? Eles vieram embora. Eles vieram embora. E lembrando que naqueles dias, quando Maria Madalena e as mulheres voltaram para avisar aos discípulos que Jesus não estava lá, as 2 mulheres, Maria, ficaram para trás. Muitas das vezes, quando você inicia um projeto e vê que o projeto pode vir dar errado, muitas pessoas te deixam no meio do caminho. Muitas pessoas que iniciaram o seu projeto te deixam no caminho. Mas você sabe por quê? Por causa da dor. A dor, ela não é permanente. A dor, ela é passageira. Temos que lembrar sempre disso. Você sabe por quê? Porque aquele que ressuscitou, ele está com você. Ele está com você. E quando você tem uma simples dor, ele sabe que aquela dor passará. E naquele momento, Maria Madalena ficou sozinha. E muitas das vezes, quando você está num projeto e quando pode começar a vir a dar errado no seu projeto, você acaba ficando sozinho. Os discípulos voltaram. Maria e a outra mulher voltou. E o que aconteceu? Maria Madalena ficou sozinha. Maria Madalena voltando, ela adentra o sepulcro. Sepulcro, lugar de dor. Ela adentra o sepulcro. E quando ela vai lá dentro, os discípulos tinham ido lá dentro depois, ela vê 2 anjos. A pergunta que eu quero dizer a vocês: no primeiro instante que Maria Madalena subiu ao sepulcro, juntamente com as mulheres, os anjos não estavam lá? Quando os discípulos subiram e adentraram depois o sepulcro, os anjos não estavam lá? Estavam. Para anjos, para a gente ter a sintonia com anjos, não é para qualquer um. Ter a sintonia, intimidade com os anjos, não é para qualquer um. E os anjos estavam lá desde o início. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para você continuar no seu projeto, finalizar o seu projeto, aquele vencedor é aquele que não desiste, porque ele sabe o final da história. E pode ter certeza que naquele momento de dor, que Maria sabia que ela estava sozinha, ela não parou. Ela entristeceu, sim. Ela se entristeceu. Saiu lá fora, ajoelhada no jardim, e chorou. Chorou bastante. E lá fora no jardim, perto do sepulcro, que o sepulcro ficava no jardim, Maria Madalena encontra um certo jardineiro lá fora. E Maria Madalena questiona ele se foi ele ou se ele viu quem tinha pego o corpo de Jesus. O jardineiro disse: acalme, acalme. Quem era o jardineiro naquele momento? O jardineiro
era Jesus Cristo de Nazaré. Sabe qual é o final dessa história que eu vou dizer para você? Você lembra lá atrás, quando eu disse que eu ia explicar por que Maria Madalena não se preocupou na hora de subir para tirar a pedra? Porque ela sabia que quando a gente começa um projeto, a gente não deve preocupar com o caminho do projeto. Você deve preocupar que você tem um Senhor que está à sua frente, tomando todas as suas decisões. Não é uma matemática que vai parar as suas decisões. É Jesus que manda você ir e fala: vai, meu filho, que o final, o caminho eu traço, o caminho eu me viro, e você não terá barreira nenhuma para você estar diante de mim, para você encontrar estar comigo, estar na minha presença. Jesus Cristo preparou tudo naquele momento para Maria Madalena testemunhar toda a sua fidelidade, toda a sua gratidão, todo o seu amor, e testemunhar também que Jesus Cristo não é homem. Jesus Cristo é o Senhor, que ele não deixa de cumprir com as palavras que ele fala. Naquele momento, quando Maria Madalena se prostra e começa a chorar, ela sabia que no final da história, no final do seu projeto, tudo daria certo. Você sabe por quê? Por um único simples motivo: sepulcro é um lugar de dor, mas o sepulcro estava no jardim, e o jardim é o jardim da vitória, é o jardim onde ela teve que encontrar com o jardineiro que dizia para ela: não se preocupe, não se abata. Sabe por quê? Porque a sua vitória está garantida. Você está me vendo neste exato momento. Sepulcro é lugar de dor, mas o jardim que o sepulcro estava é de alegria e de salvação. Deus abençoe grandemente o seu dia, Deus abençoe grandemente a sua vida. Fiquem com Deus, e que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Não fique pela dor, a dor ela é passageira. Fique na alegria, fique no seu projeto, que no final Jesus te abençoará.